Boa noite, vamos então assim nesses instantes, nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, com gratidão, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe em sua casa com diversas, inúmeras oportunidades de aprendizado, de trabalho, instrumentos essenciais para a nossa edificação íntima. Possamos estar todos em comunhão de pensamentos e sentimentos, reunidos a esses espíritos amorosos que aí estão a nos envolver. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos encerrando hoje o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aqui a mensagem que fecha esse capítulo é a mensagem de Simeão, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, é aquilo que nós fazemos que vai dizer se de fato somos cristãos ou não, ou apenas candidatos, Porque nós efetivamente só seremos cristãos quando a nossa conduta, as nossas obras já forem de acordo com isso, essas obras aqui, que a gente, a nossa conduta de vida, nós vamos estudar agora. Então, quando o nosso modo de vida der testemunho de uma transformação moral efetiva, reta, uma transformação moral que faz com que as nossas obras sejam um reflexo, sejam o espelho dos ensinamentos, seja a materialização, digamos assim, dos ensinamentos de Jesus, e não apenas palavras, aí sim nós poderemos ser cristãos, de verdade, e seremos reconhecidos, mas quem que nos reconhecerá, Porque a gente sabe que uma das características do verdadeiro cristão é a modéstia, é a humildade. Aliás, é uma daquelas virtudes mais difíceis ali de se alcançar. Então, quem tem humildade não vai sair se proclamando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou cristão. Não, a modéstia. Então, como que vai ser reconhecido? Vai ser reconhecido pelas marcas que ele deixa na sua conduta de vida, pelas marcas que ele deixa na sua relação com o próximo, pelas suas obras realizadas ali na sua vida de relação. Então, vamos aqui à leitura. Essa mensagem de Simão foi dada ali em Bordeaux, 1863. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré? Libré significa carruagem, trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor, ou seja, basta a gente dizer que segue, que será o suficiente dizer eu frequentei tal religião, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, Será que basta? Vamos lá. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos.
Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendeis bem quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar. Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se ao seu redor. Então veja, né, o cristianismo começou ali pequeno, né? E veja que coisa, muito antes do Cristo vir ao mundo, né, nascer aqui como homem, né, como Jesus, já existiam cristãos no mundo, né, que nem eram os precursores. Então a gente vê que desde os tempos mais remotos ali, quando a gente pega no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na introdução fala, por exemplo, ali até entre os povos pagãos, né? Então os povos pagãos eram aqueles que não acreditavam nem num Deus único, que dirá em Cristo. E muito antes do Cristo nascer, né, já existiam ali, no caso de Sócrates, com ideias totalmente precursoras, né? Era a base, não vou dizer, mas era ali as ideias pelas quais ele foi condenado à morte eram muito, muito, muito semelhantes à do Cristo, né? E veja, né? Ele sequer tinha crença num Deus único. Ele era considerado, né, dos povos pagãos ali, grego, né? E dentre as seitas judaicas, que era o único povo que tinha essa convicção de um Deus único, já tinha esse conhecimento, né? Dentre os judeus existiam, por exemplo, os essênios, os terapeutas, também está lá na introdução aqui do Evangelho, né? Que muito antes até de Jesus, né? E depois, quando Jesus já estava entre nós, eles também ainda temos a história desses grupos, né? Mas eu estou lendo um livro que fala mais ou menos ali, conta a história de um grupo de essênios, né? Que estavam ali já esperando a vinda do Cristo. Então era uma tribo não é tribo que eles falam, um agrupamento ali, né? De essênios, né? E eles, dentre os essênios, haviam alguns ali que tinham o dom da mediunidade, eram médiuns, né? E já sabiam que Cristo viria e aguardavam, sabia que estava nos dias, sabia que estava na época, sabia que seria naquela região e estavam ali, né? Naquela expectativa. E enquanto eles esperavam, eles já faziam as suas obras. Então, o modo de vida, então, nesse livro que eu tô lendo, fala ali como que era o modo de vida, o dia a dia desses essênios. Então, veja, o Cristo ainda não havia nem nascido, né? O Messias ainda não tinha nem chegado, mas eles já esperavam assim, com a mesma responsabilidade que a gente deveria ter para um dia nos aproximarmos dele, né, na nossa jornada, né? Ou seja, dando testemunho através das suas boas obras de que eram realmente verdadeiros cristãos, muito embora o Cristo ainda nem havia nascido aqui no nosso planeta, né? Então, continuando aqui a leitura. Então, como está dizendo aqui, eram árvores que davam bons frutos, como a gente acabou de ler, né? Porque eles tinham uma preocupação imensa ali, o caso dos essênios, com a sua transformação moral, né? Com seus hábitos comedidos, com ponderação, com ajuda ao próximo. Então, eles eram muito rígidos, eles tinham uma disciplina moral muito, muito, muito rigorosa com eles mesmos, né? Então, que já tinham, por quê? Porque já tinha esse conhecimento aí, né, de que para seguir a Jesus, mesmo antes de, né, então já tinha esse conhecimento de que seguir ao Messias
seria viver da maneira como eles viviam. Então vamos. Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como o vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra procurando o fruto de esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Então aqui uma figura bem alegórica, mas que é, na verdade, a coisa mais certa que tem, né? Infelizmente, até a gente observando a natureza, a gente percebe o seguinte: aonde o homem põe a mão, estraga, né? Aqui está falando de uma forma meio metafórica, né? Mas de fato é assim. Então, o que ele está querendo dizer? Então, o evangelho, né, o cristianismo, ele é puro como um diamante. Ele não é uma água pura da fonte, sem nada de contaminação. É isso que Jesus trouxe para a gente. Aquela coisa pura, límpida, cristalina, né? Bom, mas o que aconteceu? Nós, os homens, pegamos essa árvore da vida, que seria esse evangelho puro, límpido, cristalino, e começamos ali a deturpar conforme as nossas conveniências, e a gente faz isso até hoje. A gente sempre utiliza, a gente sempre tem uma forma, um argumento justo, perfeitamente justo, legal, né? Para encontrarmos ali uma boa desculpa para os nossos maus sentimentos e as nossas para a gente ficar acomodado nas nossas dificuldades, vamos dizer assim, nas nossas fraquezas, né? Então, ao invés da gente trabalhar e melhorar, é muito bom ter boas desculpas ali, né? Desculpas até justas, plausíveis, enfim, né? Para que a gente não faça o esforço necessário para sermos ali melhores. E quando a gente faz dessa maneira, a gente começa a adulterar. Então, o que foi feito com o Evangelho de Jesus, né, com o cristianismo? Começaram a humanidade, nós, as pessoas de religião, os religiosos, sempre, né, os religiosos, dando as suas interpretações conforme as suas conveniências. Então pegaram uma coisa maravilhosa e já começaram a dar uma fatiada, uma interpretação segundo a sua conveniência, segundo o seu entendimento ali muito estreito, né? Mas, porém, conveniente. E muitas coisas se fizeram aí na história, só a gente pegar os livros de histórias, em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Muitas atrocidades foram cometidas, né? As guerras santas, enfim, né? São tantas as situações, as atrocidades que foram praticadas pela religião, em nome da religião, né? Ou seja, foi adulterado o fruto dessa árvore bendita. Então nós fizemos isso. Nós, quando eu falo nós, humanidade, seres humanos, as pessoas, né? E sempre visando seus próprios objetivos, os seus próprios interesses, as suas próprias ideias. E os interesses são os mais variados, né? Não é só financeiro, não. Porque às vezes quando a gente pensa assim, falar que tá querendo enganar o povo para ter
interesse financeiro, com religião, tal, também. Mas, gente, principalmente interesses, e olha, isso a gente vê muito até hoje, e no meio espírita tem demais, né? Interesses da vaidade. Nossa, e como isso é um perigo, né? Então, às vezes, para poder ser aceito as suas ideias, para poder ser, né, bem visto ali como alguém, como alguém que consegue arrastar multidões, por exemplo, esse sentimento de vaidade arrasta demais. E muitas vezes a gente se perde mesmo, se não ficar vigilante com relação a isso. Então, quando a gente faz isso, seja por vaidade, seja por prepotência mesmo, né, orgulho, aí vem no caso o orgulho, eu penso assim, então se eu penso assim, eu penso certo, e todo mundo pensa errado. Então, quando a gente age dessa, também tem muito isso nos meios religiosos, né? Enfim, quando se age dessa maneira, está se adulterando os frutos da árvore da vida, está contaminando a árvore, a água cristalina do cristianismo, né? Então, toda vez que a gente tem que ter sempre em mente, penso que tem um guia meio seguro que né? Como Cristo faria? Quando a gente estiver muito ali querendo impor uma ideia nossa, né, diante de qualquer situação, qualquer situação que gere ele alguma polêmica, né? Vamos pensar, como Jesus agiria? Será que ele seria rigoroso dessa maneira? Será que ele faria dessa forma? Como Jesus faria? Porque a gente já leu esse evangelho aqui, de cabo a rabo, muitas e muitas vezes. Então a gente já, pelo menos, decorou. Pelo menos a gente já decorou as histórias ali, né, os relatos que se fala do Cristo, ou as próprias palavras que o Cristo falou, né? Então, por termos, vamos dizer, decorado como a conduta do Cristo, a gente deveria colocar sempre isso daí. Como Cristo faria? Será que Cristo faria dessa maneira como eu estou fazendo? Ele agiria desse jeito, né? Então, aí a gente vai ter um guia mais ou menos seguro para a gente perceber se nós, né, na nossa vida religiosa, na nossa vida de sociedade, na nossa vida de relação com o próximo, nós estamos de verdade tentando agir conforme Cristo agiria, né? Nós mesmos vamos ter as respostas. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como o Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer. Então, tudo isso a gente tem que distribuir. Se a gente conseguir, né, perceber essa árvore, chegar debaixo dessa árvore frondosa, essa fonte límpida que é o cristianismo, a nossa obrigação é repartir, né? É fazer com que outros também possam se abrigar nessa sombra ou tomar dessa água. E não ficar tudo para nós. Nossa obrigação. Então vamos lá. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. É que aos os assambarcadores do pão da vida, como usado pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. E depois procurar os necessitados, conduzir-os sobre as ramagens da árvore e partilhar com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos, pois,
dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse: suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe e que Deus da luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. E assim nós nos despedimos, né? Pedindo a Deus e a Jesus que nós possamos, de fato, pautar as nossas obras para sermos reconhecidos como verdadeiros cristãos na nossa vida de relação, né? E que nós possamos, de fato, conhecer a árvore da vida e nos alimentar dela, colher bons frutos, né? E sermos também ali pequenas mudas dessa árvore da vida por aí. Uma boa noite a todos. Até a próxima semana. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Boa noite. Vamos agora, nesta segunda parte, vermos algumas questões sobre o Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2, no capítulo 11, cujo título é Os Três Reinos. Vamos ver o primeiro item, que fala sobre os minerais e as plantas. Questão 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos ou ainda em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Qual dessas divisões é a preferível? Resposta: todas são boas, isso depende do ponto de vista. Encarado sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Agora um comentário de Kardec. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais, constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm ainda uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de uma existência, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Já o homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, nessa questão é apresentada uma classificação dos seres vivos em nosso planeta. Numa primeira olhar, temos os seres orgânicos e os inorgânicos, considerado aqui 2 classes de seres, os orgânicos com vida e os inorgânicos que não têm vida. Já entre os seres orgânicos temos os vegetais, os animais e o homem. Considerando-se o homem como um reino à parte, teremos então 4 reinos: o hominal, o vegetal, o animal e o mineral. A essas colocações, o Espírito diz que todas as sugestões ou colocações são possíveis, a classificação depende do ponto de vista. E o Espírito coloca que, se olharmos o aspecto da vida, temos os seres orgânicos e inorgânicos, mas se quisermos analisar os aspectos da evolução moral, teremos 4 graus: os minerais, que não têm vida, os vegetais, que estão numa fase em que apresentam a vitalidade, os animais em outra fase mais avançada, comparada com a planta, apresenta certo grau de inteligência, que é chamada de instintiva, e o homem é ainda mais avançado na inteligência e tem um aspecto moral em desenvolvimento e inclusive o conhecimento de Deus.
Kardec coloca que não há uma delimitação clara entre um reino e outro, e nesse aspecto podemos ter vários exemplos. O caso do vírus, né, por exemplo, ele não tem movimento e pode apresentar-se como um cristal externamente, embora seja composto de proteínas, mas só se reproduz ao parasitar uma célula viva. Então fica difícil de classificar, é um ser vivo ou não é. E qual grupo pertenceria? Já as anêmonas, né, são animais, embora pareçam plantas porque elas ficam presas às rochas, né, mas é perfeitamente classificável como um animal. Mas num primeiro olhar, né, pode-se pensar numa planta. E há outros exemplos, certamente, que num primeiro olhar podem nos confundir com este ou aquele grupo de seres vivos. Mas não será por isso que os 4 reinos não possam ser identificados. Kardec coloca que o mineral tem a matéria inerte, as plantas apresentam vitalidade, já os animais, além da vitalidade, têm uma inteligência limitada que ele chama de instintiva e que apresenta consciência de sua existência, de sua individualidade, aliás, e de sua existência. Já os homens apresentam aspectos existentes nas plantas, nos animais, aspectos existentes nas plantas, nos animais e ainda mais, pois domina todas as classes de seres por apresentar uma inteligência ilimitada no sentido de que ela evolui sempre e lhe dá uma consciência do seu futuro, tem percepções e compreensão das coisas que estão além da matéria e ainda tem o conhecimento de Deus. Kardec faz uma classificação dentro de uma ordem em que se veem os aspectos evolutivos dos grupos. Hoje em dia também a classificação dos seres vivos leva em consideração a evolução das espécies nos diferentes grupos. E atualmente os seres vivos, dentro da ciência, numa visão de hoje, estão classificados em 5 grandes grupos: os reinos moneira, protista, fungo, vegetal e animal. Os vírus não se enquadram em nenhum desses grupos de seres vivos, pois só conseguem se replicar quando penetram uma célula que possibilite a reprodução deles, né? Questão 587. As plantas têm sensações? Sofrem quando mutiladas? Resposta: as plantas são fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm a sensação de dor. Ao sofrer pequenas mutilações ou mesmo chegando a quebrar algum galho das plantas, elas continuam vivas, pois têm a vitalidade que mantém a vida. Essa vitalidade é dada pelo fluido vital, elemento que dá vida à matéria orgânica. As plantas, porém, não têm o princípio espiritual que permite o desenvolvimento da inteligência. Portanto, elas não apresentam sentimentos. Questão 588. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente da sua vontade? Resposta: sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. As plantas sobrevivem em ambientes adequados às suas necessidades. Por exemplo, a orquídea se desenvolve sobre as árvores, isto porque ela precisa de uma certa luminosidade. No chão da mata, ela teria dificuldade de sobreviver, tem muita sombra. A planta não pensa nisso. A semente cai em vários lugares e aquela que cai no ambiente com as condições necessárias irá se desenvolver e gerar uma nova planta. Só por curiosidade, as orquídeas não são plantas parasitas. Elas usam os galhos das árvores como suporte. Elas não sugam a seiva das árvores. Existem plantas cujas sementes têm frutos que servem de alimentos aos pássaros. Estes, ao se alimentarem desses frutos, acabam disseminando as sementes que irão germinar em outro local, possibilitando a sobrevivência dessa espécie de planta. A planta não pensou em criar o fruto para dispersar as sementes, mas as plantas que em sua evolução criaram frutos facilitaram a dispersão das suas sementes. A planta não tem o princípio inteligente
Em outras palavras, não têm inteligência para pensar em como disseminar suas sementes. Como fazer para disseminar suas sementes. As plantas são dotadas do princípio vital, que está presente no corpo de todos os seres vivos. Vemos que há reprodução e evolução das plantas que até possibilitam surgir novas espécies sem que ela faça uso de uma inteligência. Além disso, é preciso considerar a sabedoria de Deus em suas leis e ainda que há espíritos que cuidam da natureza e participam da criação e manutenção dos seres vivos, inclusive da evolução dos mesmos. Questão 589. Certas plantas, como a sensitiva dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade. Em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última. A última se refere a dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco, e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para a matar. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a animal? Constituem uma transição de uma para outra? Resposta: tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento. Nada mais possuem que um instinto natural e cego. Então, a planta carnívora se serve de pequenos insetos para obter seus nutrientes. É um mecanismo que a planta tem para obter certos nutrientes que não consegue obter no solo em que costuma viver. Ela vive em solos pantanosos pobres de nutrientes e elas só conseguem viver nesse ambiente por terem sofrido mutações que criaram a possibilidade de obter certos nutrientes capturando e digerindo certos insetos. A planta realiza essa captura de forma mecânica e não por ter o pensamento de que está precisando capturar para ter uma alimentação adequada. O inseto, atraído pela substância que a planta produz, chega até a folha e, ao encostar-se nela, dispara um mecanismo na folha que a fecha, que a planta fecha, prendendo o inseto, que depois é digerido pelas substâncias que a própria planta produz. Agora vejamos o comentário de Kardec. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. O piloro se fecha ao contato de certos corpos, para negar-lhe passagem. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. Bom, Kardec, para explicar, compara o que ocorre com a válvula que há entre o estômago e o intestino delgado, que controla a passagem do muco do estômago para o intestino delgado. E isso acontece de forma mecânica, não exige que o espírito tome ciência desta ocorrência, assim como ocorre a circulação do sangue no corpo. Questão 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir do que lhes pode prejudicar? Resposta: há, se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando, nas reações químicas, vedes dois corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer que há afinidade entre eles, mas não chamais a isso de instinto. Então o Espírito deixa claro que esses mecanismos de defesa não são propriamente instintos, porque estes implicam em certa inteligência, mas
é mais uma questão de afinidade, algo semelhante à afinidade que há entre os elementos químicos, que permitem as reações químicas, formando novas substâncias. No capítulo 4 do Livro dos Espíritos, sob o título Inteligência e Instinto, na questão 71, temos a pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? Ou seja, o princípio vital que gera a vida, né, física, geraria inteligência? Resposta: não, uma vez que as plantas vivem e não pensam, apenas têm a vida orgânica. A inteligência e a matéria não são independentes, uma vez que um corpo pode viver sem inteligência. Porém, a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para prover de inteligência a matéria animalizada. Então, o princípio vital viabiliza a vida orgânica através do fluido vital. Este possibilita, por exemplo, a cicatrização de uma ferida, o desenvolvimento e o crescimento dos seres vivos. Mas as plantas não raciocinam. A inteligência tem origem no princípio inteligente, enquanto a vida orgânica tem origem no princípio vital. Né? Então, a planta não tem a inteligência. Né? Kardec comenta essa questão e eu vou ler. A inteligência é um dom especial, próprio de algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Resumindo, as plantas são seres vivos, dotados de vitalidade e, portanto, têm vida e se desenvolvem fisicamente, se reproduzem. Elas não têm inteligência e nem instintos, pois não têm o princípio inteligente, mas têm um mecanismo que procura garantir a vida e que está mais entre a lei da afinidade da química do que do instinto. Questão 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? Resposta: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Mozart relata, em comunicação publicada na Revista Espírita de 1858, que ele vive no planeta Júpiter e relata que as plantas nesse planeta são diferentes das que existem aqui. Ele diz: no planeta em que habito, Júpiter, há melodia em toda parte, no murmúrio da água, no crepitar das folhas, no canto do vento. As flores sussurram e cantam, tudo torna os sons melodiosos. Vemos nesse relato que as plantas são mais evoluídas em Júpiter, assim como os animais, além dos seres humanos. Mozart deu apenas um detalhe sobre as plantas, mas já podemos ter uma ideia da evolução delas. Bom, finalizando essas questões de hoje, vamos vibrar amorosamente, pedindo a Deus por todos que cuidam no planeta das plantas, dos animais, dos seres vivos, né? E do ser humano também, né? Porque o ser humano também está nesse grupo. Então, vibremos para que todos aqueles que estejam doentes, nos hospitais, nas ruas, em seus lares, com doenças físicas ou psicológicas, espirituais, que recebam de nossas vibrações amorosas, pedindo a Deus por todos eles. E também vibremos para que o nosso planeta cada vez mais possa estar adquirindo meios, recursos, inteligência, organização para cuidados com a natureza, para assim mantermos melhor a vida de todos, dos animais, das plantas e dos seres humanos, que não podem viver bem sem esses animais e essas plantas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos de boa vontade. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Estejamos em paz. Que assim seja, graças a Deus.